Bem, continuemos, pois, a discutir sobre os conceitos básicos de hidrologia nesse módulo Pensando como Hidrólogo. Como vimos anteriormente, um dos conceitos caros à hidrologia é o conceito de risco. E nós vimos o conceito de probabilidade de excedência e o conceito de período de retorno como sendo duas formas de estimar a probabilidade de falha, ou seja, o risco hidrológico para eventos extremos de cheia. E nós vimos o conceito de garantia de abastecimento de água para analisarmos o risco de falha de abastecimento de água com relação às secas, o risco de uma barragem falhar. Agora, a questão que se coloca é como quantificar esses riscos, né? Então, para fazer a quantificação desses riscos, faz-se necessário que nós conheçamos as séries históricas, né, de vazões ou de precipitações para podermos fazer esta estimativa do risco. Então, as séries históricas elas são chave, porque são elas que vão nos permitir fazer essa avaliação estatística desse risco, ou seja, qual é a frequência de falha que aconteceu no passado, do ponto de vista de precipitações mais elevadas do que aquela de projeto, ou aquela que se deseja de projeto, né? Ou então falhas que poderiam ter acontecido, quantas vezes o rio chegou a ter vazões mais baixas do que um certo valor. Então, para que a gente possa ter essa estimação, então, tem dois caminhos a seguir. Um inicial, primeiro a se pensar, é exatamente a utilização de séries temporais de vazões a partir de observações. E o outro caminho, quando essas séries temporais não existem ou quando ocorreram modificações no uso do solo ou no clima que alteram o comportamento futuro com relação ao passado, a gente teria que utilizar uma modelagem matemática para representar esses processos. Mas esse conceito e a utilização da modelagem nós discutiremos mais tarde, e a gente vai fazer primeiramente uma abordagem de como avaliar esse risco a partir das observações e medidas que nós temos à nossa disposição. Então, para termos essas séries temporais, é preciso medir precipitações e vazões, né? Principalmente são duas das principais variáveis hidrológicas de interesse nosso na hidrologia aplicada à engenharia civil. Então a gente vai precisar utilizar as séries temporais de precipitações e vazões. As séries de precipitações nós temos em um número muito maior do que as séries de vazões, né? Com isso, muitas vezes o que a gente utiliza inclusive são séries de precipitações para estimar a vazão, mas isso aí a gente vai precisar da ferramenta da modelagem. E para essas séries de precipitações e vazões vão estar disponíveis para nós a partir de redes de medição. Essas redes de medição são redes de medição de chuva, que a gente denomina de rede pluviométrica ou pluviográfica, né? Pluviométrica ou pluviográfica, dependendo do tipo de medição que a gente vai já ver isso, e redes de medição de vazão, que é a rede fluviométrica ou fluviográfica, né? Então são redes observacionais e base para a nossa análise estatística daqueles riscos. Então, o primeiro instrumento de medição que eu apresento a vocês é o pluviômetro, né? Então o pluviômetro ele é clássico. O pluviômetro clássico para fazer a medida de precipitação. E o pluviômetro ele mede a precipitação em um ponto, né? O pluviômetro hoje mais utilizado no Brasil e designado como sendo um padrão para a Organização Meteorológica Mundial é o pluviômetro da Vila de Paris, que é esse aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Normalmente ele pode ser metálico ou pode também ser de plástico. De plástico é muito ruim porque deforma, então esse pluviômetro metálico é o mais adequado. E aqui tem as características geométricas desse pluviômetro, que ele mede a precipitação em um ponto, né? Então normalmente ele fica a uma altura designada, a boca do pluviômetro, a 1,50 m acima do solo. Ele tem que ficar numa região onde não haja interferência de prédios, plantas ou outros que afetem a precipitação próximo ao seu local, para que ela ocorra de forma sem ter perturbações ou interceptações ou influências que mascarem o valor da observação. Então esse aqui é o pluviômetro, né? Pluviômetro
convencional e mede a precipitação em um dado ponto, um dado local. Outro instrumento de medição extremamente importante para medição de vazões são as estações que a gente chama de fluviométricas. Estações fluviométricas, que são estações de medida de vazão. Flúvio, rio, métrico, medida no rio. Então, uma estação fluviométrica mais convencional, ela constitui-se em um conjunto de réguas de medição, que nós chamamos de réguas liminimétricas. Essas réguas são colocadas aqui no rio, são fixadas no rio, e a cada nível que o rio obtém, né, quando a cheia vai subindo aqui a água no rio, ele vai medindo níveis mais elevados, e quando você tem vazões menores, vazões baixas, nós vamos ter aqui medindo esses níveis. E a partir dessas medições de nível, se transforma essa medição de nível em vazão, a partir de curvas que são denominadas de curva-chave. Chave por quê? Porque a partir da informação da medida de nível da água numa seção, você consegue inferir qual é a vazão que está passando naquela seção, né? Como é que se obtém essas curvas-chaves? Nós vamos ver futuramente com mais detalhe isso, mas é construído a partir de campanhas de medição na seção do rio. Você vai no rio, quando o rio está com uma certa profundidade, mede as velocidades em várias seções, velocidade vezes a área, você tem a vazão, e você vai construindo pontos que depois disso são interpolados por uma curva, e essa curva que interpola esses pontos que foram obtidos a partir de medidas de vazão em cada um dos rios é chamado de curva-chave. Então, depois de definida com essas medidas desses pontos, todo dia, duas vezes por dia, o observador ele vai àquela seção e mede o nível da régua, né, dessa régua liminimétrica, e com isso ele sabe qual é a vazão. Então, a sequência temporal dessas medidas, que são feitas todos os dias ou algumas vezes durante o dia, durante vários anos, nos permite construir depois uma avaliação estatística de qual é a probabilidade de uma certa vazão acontecer nesse rio. Da mesma forma, né, que a série temporal das medidas de chuva em um dado lugar vão nos permitir quantificar qual é a probabilidade de acontecer uma dada chuva em um dado lugar. Nós vamos resolver daqui a pouco alguns exercícios que irão mostrar de forma mais clara como é feita essa avaliação. Mas as séries temporais que nos permitem fazer essa avaliação de risco são construídas a partir dessas observações, né? Obviamente, o que fazer, se essas séries temporais estão disponíveis, é possível nós fazermos algumas inferências estatísticas e a partir daí quantificar o risco. Mas quando não há disponibilidade de séries temporais, ou as séries são muito curtas para possibilitar uma boa estatística, ou as condições da superfície da bacia foram modificadas porque o uso do solo se modificou, onde antes era uma floresta, agora é uma cidade, ou então é uma área que foi construída, a floresta foi cortada e foi a partir daí construído um campo para a agricultura, e a partir daí a relação entre o que chove e o que escoa se modifica. O que fazer? O que fazer nesse tipo de situação? Então, nesse caso, as séries temporais elas ficam comprometidas, porque nesse caso as informações que foram obtidas do passado não representam mais o futuro. Então a gente vai ter que ajustar essas séries temporais. Como fazer isso? Para fazer isso aqui é necessário que a gente utilize modelos matemáticos. Esses modelos matemáticos vão tentar fazer esse tipo de avaliação. E essa avaliação, que deve ser feita a partir desses modelos matemáticos, vai ser realizado, esses modelos vão ser construídos, vão ser desenvolvidos e aplicados a uma determinada região de interesse, né? É uma região de interesse que a gente vai definir como sendo uma bacia hidrográfica, e essa região de interesse, que vai ser chamada de bacia hidrográfica, nós vamos realizar balanços hídricos que vão tentar representar o conjunto dos processos hidrológicos nessa região de interesse.